Deus não espera pela sua idade. Ele espera pela sua disposição. Já pensou ser escolhido por Deus com apenas 12 anos, sem experiência, sem títulos, sem poder, e se tornar uma das vozes mais influentes da história de Israel? Nada em sua trajetória indicava isso. Ele não era da linhagem real, não tinha carisma público, nem visibilidade política. E mesmo assim, foi o último juiz de Israel e o primeiro grande profeta do povo de Deus. Essa é a incrível história de Samuel. Vamos contar a história completa de Samuel, desde seu nascimento milagroso até seu papel crucial na transição entre o período dos juízes e a monarquia israelita. Você vai entender como um menino dedicado ao Senhor ainda no ventre da mãe tornou-se o homem que ungiria os primeiros reis de Israel. Vamos explorar sua infância no tabernáculo, sua chamada divina no meio da noite, seus desafios como líder e sua influência duradoura sobre o povo de Deus. Este conteúdo é especialmente útil para pais cristãos, jovens em busca de propósito e líderes espirituais que querem ver como Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer idade, para sua glória. Samuel 3:19. E crescia o menino Samuel, e era estimado diante do Senhor e também diante dos homens. Esta passagem resume o caminho de Samuel: crescimento, consagração e reconhecimento tanto divino quanto humano. Havia uma mulher chamada Ana, estéril, profundamente triste, que orava a Deus com lágrimas e dor. Ela prometeu ao Senhor que, se lhe fosse dado um filho, ela o entregaria ao serviço do templo para sempre. Seu marido se chamava Eucana, e ele a amava, mas não podia dar-lhe filhos. Ana frequentemente ia ao tabernáculo em Siló, onde o sacerdote Eli servia a Deus. Lá, ela chorava e clamava ao Altíssimo, movida por uma fé profunda e sincera. Um dia, enquanto orava em voz baixa, o sacerdote Eli a viu e achou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou: "Não, Senhor, sou uma mulher atribulada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramo minha alma perante o Senhor." 1 Samuel 1:15. Eli então lhe abençoou, dizendo: "Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição." Pouco tempo depois, Ana engravidou e deu à luz um menino. Chamou-o de Samuel, significando pedido a Deus, pois ela havia pedido esse filho ao Senhor. Quando o menino cresceu, ela cumpriu sua promessa. Levou Samuel ao tabernáculo e o deixou lá, sob os cuidados de Eli, para servir ao Senhor todos os dias de sua vida. No tabernáculo, Samuel aprendia as práticas sagradas, ajudava nos deveres do templo e crescia em sabedoria e graça diante de Deus. Enquanto isso, o ministério de Eli estava em decadência. Seus filhos, Hofni e Finéias, eram sacerdotes corruptos, que roubavam as ofertas e cometiam abominações diante do altar. O Senhor já havia dito que julgaria essa casa e que levantaria um servo fiel, um novo ministro que falasse com autoridade divina. Foi nesse contexto espiritualmente conturbado que ocorreu a chamada de Samuel. Uma noite, quando o menino dormia no templo, ouviu alguém chamar seu nome. Pensando que era Eli, ele correu até ele. Mas Eli disse que não havia sido ele. Isso aconteceu 3 vezes. Finalmente, Eli entendeu. Disse a Samuel: "Vai, deita-te, e será se ele te chamar que dirás: Fala, Senhor, que o teu servo escuta." Na 4ª vez, o Senhor chamou novamente, e Samuel respondeu: "Fala, porque o teu servo escuta." Naquela noite, Deus revelou a Samuel um futuro sombrio. O sacerdócio de Eli seria removido, seus filhos morreriam no mesmo dia e um novo servo fiel surgiria. Samuel temeu falar essas palavras ao velho sacerdote, mas Eli insistiu para que dissesse tudo, e Samuel obedeceu. Essa foi a primeira revelação direta de Deus ao menino. A partir daquele momento, o Senhor começou a aparecer a ele regularmente. Sua fama espalhou-se por toda a terra de Israel. As pessoas começaram a reconhecer que ele era um profeta verdadeiro e que a palavra do Senhor vinha com poder através dele. Ao longo dos anos, Samuel tornou-se o mediador entre o povo e Deus. Ele liderou Israel como juiz,
julgou as causas do povo, andou por todas as cidades e vilas, ensinando e guiando. Sob sua liderança, o povo voltou-se para o Senhor. Os inimigos de Israel foram derrotados, e houve paz na terra por muitos anos. Mas veio um momento difícil. O povo, cansado de viver sob o sistema dos juízes, pediu um rei. Queriam ser como as outras nações. Samuel ficou magoado, mas Deus lhe disse: ouvi a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:7. Mesmo assim, Samuel alertou o povo sobre os custos de ter um rei. Falou sobre impostos, trabalho forçado, opressão e guerra, mas o povo insistiu. Então, por ordem de Deus, Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Mais tarde, quando Saul desobedeceu, Samuel o confrontou e declarou que o reino lhe seria tirado. Deus então mandou Samuel ungir Davi, um jovem pastor, como o próximo rei. Mesmo em meio a conflitos e dificuldades, Samuel manteve sua integridade. Não buscou honra pessoal, não ambicionou poder político e nunca abandonou sua missão. Até após sua morte, sua influência continuou. Ele foi o elo entre a antiga ordem dos juízes e o estabelecimento da monarquia. Foi o último dos juízes e o primeiro dos grandes profetas da Bíblia. O ápice da vida de Samuel não foi apenas sua chamada noturna no templo, nem sua coragem para confrontar o povo e o rei. Foi sua fidelidade inabalável, mesmo quando rejeitado e ignorado. Quando o povo exigiu um rei, Samuel sentiu-se traído. Havia servido com integridade, orado por eles, conduzido o povo com justiça. E agora, eram os próprios israelitas que o descartavam, preferindo um rei humano a um juiz divino. Mas Deus disse a Samuel: ouve a sua voz, porém, anuncia-lhes claramente qual será o direito do rei que há de reinar sobre eles. 1 Samuel 8:9. Samuel obedeceu. Proclamou as consequências de um rei terreno governar um povo que devia seguir o rei celestial. Alertou, advertiu e chorou. Mas não desistiu. Continuou sendo a voz de Deus, mesmo quando a maioria escolhia ouvir outro tipo de mensagem. Seu maior momento de impacto espiritual veio quando, por ordem divina, ele ungiu Davi, o menor dos filhos de Jessé, sem aparência real, sem posição social, sem glória humana. Apenas um coração segundo o coração de Deus. Samuel viu o que os olhos humanos não viam: o futuro rei de Israel. Aqui vemos a essência da vida de Samuel. Ele não buscava sua própria exaltação, buscava a vontade de Deus acima de tudo. Como Paulo escreveria séculos depois: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Logo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. A história de Samuel continua relevante por várias razões. Primeiro, mostra que Deus pode chamar alguém muito novo para uma missão muito grande. Muitas pessoas subestimam os jovens, achando que precisam de mais tempo, mais experiência, mais maturidade. Mas Samuel provou o contrário. Com apenas 12 anos, já ouvia a voz de Deus com clareza e respondia com obediência. Segundo, Samuel ensina que a vocação não depende de origem ou posição social. Ele não era da família real, não tinha parentesco com Moisés ou Arão, não fazia parte de uma tribo específica com privilégios religiosos. Foi simplesmente escolhido por Deus. Assim como Jeremias, chamado antes de nascer, ou Timóteo, instruído desde criança, Samuel mostrou que o Senhor não olha para a nossa idade, status ou formação. Ele olha para o coração. Terceiro, sua história revela o poder da intercessão e da obediência. Samuel orava por Israel com paixão. Quando o povo pecava, ele não se calava. Quando o rei errava, ele o confrontava. Em 1 Samuel 12, Samuel fez uma declaração poderosa: longe esteja de mim o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e reto. 1 Samuel 12:23. Isso é um exemplo de um verdadeiro intercessor, alguém que não desiste de interceder, mesmo quando ferido ou rejeitado. Além disso,
Samuel nos ensina sobre integridade espiritual em tempos difíceis. Ele viveu em uma época de decadência moral, corrupção religiosa e rejeição divina. Mesmo assim, manteve sua convicção. Nunca se vendeu pelo favor popular. Nunca mudou sua mensagem para agradar o povo. Era um homem de Deus, e isso bastava. Você já sentiu que era jovem demais, inexperiente demais, fraco demais para ser usado por Deus? Samuel foi chamado aos 12 anos. E você? Quantas vezes você duvidou de si mesmo, achando que Deus só usa os mais velhos, os mais cultos, os mais experientes? Mas Samuel prova que não é assim. Deus vê além da aparência. Ele vê o coração. Hoje, a história de Samuel nos lembra que ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. Jovens cristãos podem ser instrumentos poderosos. Crianças podem ouvir a voz do Senhor. Adolescentes podem interceder por gerações inteiras. O que importa não é a idade, mas a resposta ao chamado. Além disso, Samuel nos ensina sobre coragem para falar a verdade. Em um mundo que prefere ouvir mensagens confortáveis, Samuel ousou dizer o que era necessário, mesmo que fosse impopular. Hoje, quantos cristãos se calam por medo de perder seguidores, amigos ou aprovação? Samuel não. Ele falou, mesmo quando doía, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Samuel foi um vaso frágil, sim, mas cheio do poder de Deus. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até a próxima jornada. Mantenha sempre a fé.